Mato Grosso, onde a gente também esteve, né? Para a alegria da família, estão mais perto agora, estão assumindo a igreja nossa lá em Barreiros, Grande Florianópolis, aliás, no lugar do nosso pastor sinodal atual, Joel, que também é filho de Tuporanga, né? Muita vocação bonita aqui nesse lugar. É isso? Vamos pedir a Deus a bênção. Senhor Deus, obrigado, porque é pela tua palavra que nós entendemos como o Senhor quer nos conduzir em nossos caminhos. Obrigado também pela vida do Diogo, da Joana, por eles estarem mais perto agora também de nós, da família. E abençoa agora a exposição da tua palavra que o Senhor falou ao seu coração. Estejamos com os ouvidos abertos e dando-nos entendimento pelo teu Espírito Santo. Amém. Púlpito é para pastor alto, né, Oscar? Senão a marginal aparece por cima, né? Eu gostaria de, em um minuto, dizer da alegria de poder estar aqui, de poder estar com vocês, também trazendo a palavra. É verdade que em outros momentos eu já estava com vocês, mas trazendo culto agora é a segunda vez e é sempre especial. Já se vão aí quase 10 anos, na verdade, de que eu saí de Tuporanga para estudar e depois primeiro envio em Alta Floresta, períodos de estágio. Então 10 anos atrás eu já tinha saído. O tempo voa, né? Vejo aí muitos rostos conhecidos, né? É verdade que com alguns cabelos brancos a mais ou cabelos a menos, né? Mas é legal ver vocês. Muitas pessoas conhecidas, inclusive professores aí de ensino fundamental que me acompanharam. O Calinho, tá aí, né, Calinho? O Calinho, que era meu professor de educação física, sabe que eu era alguém bem disciplinado em educação física, né? Nas outras nem tanto, né? Mas em educação física eu era a figura sempre certa lá para poder estar junto. É especial, um culto especial, o batismo da nossa afilhada também, a filha do meu irmão, da minha cunhada, e a gente se alegra de poder estar aqui. A família está toda aqui, os meus irmãos também, os três, né? Esse é o Cris, tá? Não é o Diogo, ele é bem parecido comigo, né? Mas não é o Diogo. E o Jefferson foi no banheiro, né? Mas que legal, gente. Vocês têm ouvido nesses últimos cultos, conforme eu conversei aí com o Oscar, um pouco sobre diversas situações do cotidiano de Jesus, de que a Bíblia nos fala, onde ele é provado e muitas vezes e aprovado. Nós, seres humanos, nós somos falhos e nós falhamos quando nós somos colocados à prova. Mas quando a gente olha para a pessoa de Jesus e para relatos onde as histórias dele são contadas, onde ele fala, onde ele age, a gente percebe que em momento nenhum em que Jesus é provado, ele é desaprovado. Bem pelo contrário, nós falhamos, mas Jesus não. E ali nesse fato de que nós percebemos que Jesus em maneira nenhuma, em momento nenhum falha, nós percebemos que ele é muito mais do que um mero ser humano. Porque um mero ser humano falharia em diversos momentos em que fosse provado. Mas Jesus ele não falha, porque os feitos dele são sempre extraordinários. Existe alguém bastante conhecido e que de repente vocês até já tenham lido um livro sobre ele, que é o Augusto Cury. Augusto Cury ele é psicanalista, médico, psiquiatra também, autor de livros, e ele falou algo muito interessante. Ele era ateu, ele não acreditava, ele disse que de repente ele era mais ateu do que Nietzsche, que foi um dos maiores ateus da história. Ele era super ateu. Em algum momento ele vai dizer que quando ele se depara com as Escrituras e com as coisas que Jesus fazia, ele disse assim: é impossível que esse homem seja só um ser humano normal. Ele precisa ter algo a mais. E ele precisa ser o próprio Deus, porque alguém normal não poderia fazer o que ele fazia, não poderia dizer o que ele dizia. Por isso ele chega à fé quando olha para a Escritura.
E assim ele diz: eu me curvei humildemente a esse homem, porque ele não é meramente um ser humano. A divindade de Jesus, ela aflora de tal forma que os discursos dele, as suas respostas e até mesmo o silêncio dele são sempre marcantes. Que diga o momento quando ele é colocado diante da mulher adúltera e ali as pessoas perguntam que aquela mulher foi apanhada em adultério e dizem assim: Jesus, a lei de Moisés diz que nós deveríamos apedrejar tais mulheres. O que tu dizes? Ele diz: olha, quem não tiver pecado pode jogar. E naquele contexto ainda, em um momento que ele é questionado, ele não responde nada, ele simplesmente abaixa e começa a escrever ou ainda desenhar, dizem alguns, na areia. E também o silêncio de Jesus causa sempre um profundo pensar nas pessoas que estão diante dele. E hoje, mais um texto significativo, que seria o texto da sequência das pregações que o Oscar queria trazer, que é um texto onde Jesus tem um encontro com os saduceus que querem colocar Jesus à prova. Se vocês têm as suas Bíblias, Mateus 22, 23 até o 33. E aí a gente vai ver o que acontece com Jesus diante dos saduceus. Mateus 22, 23 até o 33. Para situar, enquanto vocês abrem, no último culto vocês ouviram sobre a questão do tributo, quando Jesus é questionado sobre se é lícito ou não pagar impostos. Ele é questionado pelos fariseus naquele contexto, e agora logo em seguida aquele texto, isso é no mesmo dia, uma cena após a outra, é o encontro então com os saduceus, que é outro partido religioso. Os fariseus eram um partido religioso da época, os saduceus também, e aí agora os saduceus querem questionar e colocar Jesus à prova. Mais uma armadilha. Mateus 22, 23 a 33. Ela diz: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Mais uma vez, uma armadilha aqui é colocada diante de Jesus. Os fariseus já tinham ido embora, não tinham conseguido pegar Jesus na armadilha da questão do tributo. E agora os saduceus pensam: é a nossa vez, a gente vai dar um jeito aí de fazer esse Jesus tropeçar. Mas a nossa primeira pergunta, de repente, para esse texto é: quem são esses saduceus? Partido muito comum e influente da época de Jesus. Eles são inimigos ferrenhos de Jesus. Os saduceus são descendentes lá de um sumo sacerdote no Antigo Testamento, que é um tal de Zadok, e por serem muito racionais, eles também não acreditavam na ressurreição dentre os mortos. Tanto é que o texto vai dar uma ênfase para isso. Saduceus que não acreditavam na ressurreição. Eram racionais, tinham um grande poder político dentro do Império Romano e interpretavam o Antigo Testamento de maneira sempre literal. Era o que estava ali, do jeito que estava escrito. E acreditavam somente nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento.
Só esses. Os fariseus acreditavam na lei e nos profetas, mas os saduceus acreditavam só nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Isso é um pouco sobre aí os saduceus. Essa turma que chega diante de Jesus e monta o enredo da conversa. E aí eles contam uma história bem absurda. Mas antes de contar a história, eles falam assim para Jesus: Jesus, Moisés disse que se um homem morrer não tendo filhos, o irmão desse homem, ou seja, o cunhado dele, precisa casar com uma mulher. É isso que diz ali o texto de Êxodo, lá do Antigo Testamento, o qual eles fazem menção para começar a história. E aí, ele precisa casar com essa cunhada para continuar a descendência. Isso era uma lei do Antigo Testamento, tirada de Êxodo, e os saduceus se apropriam daquilo que Moisés tinha dito. E aí, quando eles contam isso, eles inventam uma história que jamais seria possível, uma história, na verdade, bem doida. A verdade é que os saduceus, eles estão aqui brincando com a questão da ressurreição. Eles estão fazendo chacota com a cara de Jesus aqui. Eles estão ironizando quando eles fazem essas perguntas para Jesus. Olha a história que eles contam. Ora, sempre que tem um ora, aí vem uma história, né? E eles fazem: ora, havia entre nós, como se fosse uma turma deles, né? Eles estão querendo dizer que isso era verdade, mas é mentira. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, não teve filhos, e ela casou com o segundo irmão, que também não teve filhos. E assim, até o 7º, e aí depois eles dizem: a mulher também morreu. E aí eles fazem a pergunta para Jesus: Jesus, na ressurreição, qual dos 7 irmãos será o marido dessa mulher? Eu fico imaginando que depois que eles fazem essa pergunta, eles ficam se rindo assim. Não tem quando a gente quer pegar alguém com uma pergunta assim, a gente faz a pergunta e a gente até ri por dentro? Os saduceus estão assim, certamente, porque eles acham que essa pergunta é fantástica. E eles pensam: vamos ver o que Jesus vai dizer agora. Agora nós vamos pegar ele, né? E essa é a pergunta que eles fazem. E a resposta de Jesus, ela é fantástica. Porque ali Jesus responde dizendo: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa primeira resposta, de repente, já seria o suficiente ali para os saduceus. Porque pensem comigo: poxa vida, como pode que os saduceus, que tinham fé, é verdade, com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, acreditavam, por um lado, que Deus é o Criador do céu e da terra e precisa ter muito poder para criar os céus e a terra? Como pode que eles acreditavam nisso e ao mesmo tempo não acreditavam que Deus poderia ter poder para dar a ressurreição para as pessoas? Por isso Jesus diz: olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque para vocês, de repente, o poder de Deus ele é limitado. Mas ele não termina ali. Ele continua ainda dizendo: errais, porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. E aí os saduceus ficam mais doidos ainda, porque eles nem acreditavam nesse negócio de anjo. E aí Jesus diz: olha, vão ser como anjos no céu. Eles ficam mais atordoados ainda. E essa resposta aí seria mais suficiente ainda para os saduceus. A pergunta dos saduceus aqui ela é respondida, e até aqui não necessitaria de conclusões, porque a pergunta dos saduceus é: qual dos 7 vai ser marido daquela mulher? Jesus responde aqui. Ele diz: olha, nem se casam, nem se dão em casamento no céu. Ele responde a pergunta, mas ele não termina a sua resposta ali. Ele vai um pouco além, porque ele sabe que os saduceus não estavam interessados em saber sobre casamento no céu ou não, mas o drama dos saduceus é um pouco maior, tem a ver com a questão da ressurreição mesmo, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. A história é inventada, mas o grande drama da vida dos saduceus ali é a questão da ressurreição. E aí Jesus complementa dizendo: e quanto à ressurreição, que eles nem tinham questionado, Jesus está dizendo:
E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? E aí Jesus faz menção a um texto lá do Antigo Testamento, que certamente está decorado pelos saduceus, que é tirado da Bíblia dos saduceus, que é um texto de Êxodo. E ele faz menção a esse texto dizendo que lá está escrito: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ou seja, Deus, ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus está dizendo isso para eles no sentido de que Deus não era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele é. Isso significa uma coisa presente, ou seja, Deus ainda continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso significa que Abraão, Isaac e Jacó continuam sob os cuidados de Deus, e que a ressurreição já está sendo ensinada, inclusive lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Por isso que Jesus diz: olha, vocês se dizem mestres aí na questão do Antigo Testamento e nesses livros, mas vocês nem conhecem direito a Escritura, porque a própria Escritura de vocês está dizendo: olha, há ressurreição dentre os mortos. O Lutero vai dizer que para esse grupinho dos escolhidos de Deus, a morte ela nunca passa de um sono. Ela é só um sono. E esse é um dos nossos maiores dramas na vida. A questão da morte e o que acontece depois dela. E também é um questionamento talvez profundo ali da parte dos saduceus. As multidões se maravilhavam com as respostas que Jesus dava. Mas o texto não diz nada daqueles saduceus. E provavelmente eles não se maravilharam. E é interessante que tem gente que faz perguntas para aprender alguma coisa, mas tem gente que só faz pergunta para cutucar. É o caso dos saduceus. Eles não fazem a pergunta para aprender com Jesus. Eles estão fazendo a pergunta só para cutucar, para pegar Jesus e colocar ele numa sinuca de bico, para colocar Jesus à prova. É o caso desses saduceus. E às vezes também lidamos com pessoas que questionam a nossa fé e que também fazem perguntas de repente para nós. Mas a pergunta é: será que elas fazem a pergunta para nós, para elas aprenderem algo, ou só para colocar a nossa fé à prova? A gente precisa ter a sensibilidade e a sabedoria de saber se alguém está questionando a gente para aprender mesmo, ou se é só para colocar à prova. Porque às vezes vale a pena responder, às vezes não. Eu tinha um discípulo lá em Florianópolis, e ele era alguém bem questionador. E aí ele falou assim: eu quero fazer discipulado contigo. E daí eu falei: tá, mas tu quer fazer as perguntas para aprender ou só para questionar mesmo? Ele: não, eu quero para aprender. Deu, então nós vamos fazer. Porque às vezes as pessoas fazem a pergunta, mas elas não querem aprender nada. Elas já estão presas no seu pensamento, elas só querem questionar e criar uma intriga. Tem quem faça com boa vontade, mas tem quem só queira colocar a prova mesmo. Jesus, posto à prova, é aprovado mais uma vez. E mais alguns ensinamentos são importantes para nós dentro desse texto. Aqui nesse texto, as palavras de Jesus, elas são consolo para nós. É verdade que os saduceus, eles saem meio atordoados aí dessa conversa de Jesus. Mas de repente alguns deles até tenham refletido em casa sobre as palavras de Jesus, e quem sabe algum até tenha chegado à fé. Nós não sabemos. Mas as palavras de Jesus são consolo, porque a esperança da ressurreição, ela é sempre consoladora. A gente começou esse ano novo aí com tudo, né? A gente no ano passado, no final, disse: olha, ano novo, vida nova. E o ano começou, e janeiro começou com tudo, mas não num bom sentido. O que nós tivemos aí? Brumadinho, mais de 300 mortos. Dinheiro não vai resolver o drama das famílias, jamais. Nós tivemos agora há poucas semanas, questão lá do CT do Flamengo, né? Não vamos ter clubismos aqui, uma falha enorme. Dinheiro não vai resolver o problema também para as famílias. Um clube que paga aí R$800 mil de salário por mês para um jogador de futebol,
e coloca seus jovens dentro de containers, né? Então nós tivemos aí 10 famílias em luto profundo, indo mais longe, e particularmente também para mim, a perda de um amigo de infância, que vocês ficaram sabendo, né, que era o Jader. O Jader, para quem não lembra, participou na nossa igreja. O Jader estava aqui conosco com uns 2, 3 anos, lá pelo ano de 2008, cantou até na banda da juventude, né? E particularmente para mim isso foi muito duro, né? Mas certamente para os seus familiares muito mais do que para mim. O Jader, eu sempre dizia isso para ele, que o Jader era o meu amigo mais antigo, porque a gente estudou junto desde o Luciane Averotti. A gente jogava junto depois eu fiz estágio em Balneário Camboriú e estava em Itajaí estudando. E de repente ele perde a vida. O que consola nessas horas? Essa semana nós perdemos o nosso avô, é verdade, 88 anos. Mas ele se foi. A gente costuma dizer que as lembranças consolam, elas ajudam, mas não resolvem o drama. O que consola mesmo é a esperança da ressurreição que Jesus está dando aqui. Dizendo, olha, a eternidade ela é real, por isso a gente pode esperançar nessa verdade. É verdade que o nosso racionalismo, ele sempre coloca em xeque essas coisas de Deus, de eternidade, porque nós somos racionais demais. Nós temos professores racionais demais. E eles colocam tudo à prova, porque tudo que a gente não pode repetir, então eles dizem, não é verdade. E a gente vive nesse contexto muito racional, por isso que a gente precisa da fé que Deus dá, para ter a certeza que a ressurreição dentre os mortos e a vida eterna ela é real. E que a gente pode esperar assim com ânimo por ela, porque é a cereja do bolo que Deus tem preparado para nós. Em segundo lugar, as palavras de Jesus, elas falam de um lugar que é a eternidade, que a gente não sabe como vai ser, mas que vai estar lá. Hoje de manhã a gente até conversava lá em casa, né, que a gente vê poucos livros falando sobre vida eterna, sobre eternidade, porque é tudo muito mistério, e a gente não pode inventar coisas sobre isso. A nossa única certeza é que vai estar lá, e o texto ainda diz, não vai ter casamento, e que nós seremos aí como anjos. A gente não sabe como vai ser, o que a gente sabe é que vai ser bom. E às vezes a gente fica pensando, mas será que eu vou reconhecer o fulano lá? Será que vai eu, minha esposa para o céu? Joana, será que eu e a Joana vamos e eu vou reconhecer ela lá depois? E se eu não reconhecer, eu nem quero ir, né? A gente se preocupa com essas coisas à toa. Porque se Jesus diz que vai ser um lugar sem pranto, sem dor e sem angústia, significa que vai ser bom. E que se eu estou me preocupando com isso agora, é à toa mesmo. Tomara que eu conheça a Joana, mas se eu não conhecer ainda assim vai ser bom, porque é a eternidade de Deus. Daí ele diz que não vai ter casamento, se não vai ter casamento, não vai ter também relacionamento sexual. E se a gente não vai sentir falta dessas coisas, é que isso é espetacular. Em terceiro lugar, sempre que você for questionar alguém, como os saduceus fizeram com Jesus, ou faça para aprender com o outro, ou faça de forma tão amorosa que ele nem perceba que com a pergunta você é que na verdade quer ensinar alguma coisa. Porque o modelo de questionamento dos saduceus ele é péssimo, porque você não aprende nada, não ensina nada, e só aumenta a distância entre você e as pessoas. Que você e eu estejamos aí firmes na esperança da ressurreição. No final, é ela que consola de fato. Tinha uma conhecida em Balneário Camboriú que perdeu um irmão saudável com 40 anos de idade e ele infartou forte, fazia academia todo dia, infartou, 40 anos de idade. E ela falou para mim, Diogo, no final o que te sobra é a esperança da ressurreição como consolo. As memórias não são o suficiente. Podem ajudar, né? Ter uma foto lá, olhar de vez em quando, mas o que resolve mesmo é a esperança da ressurreição, a qual Jesus assegura quando responde aos saduceus, a qual ele também tem preparado para todos aqueles que nele creem. E isso tem a ver
comigo e contigo. Que Deus te abençoe, a você e a mim. Amém. Eu quero convidá-los que possam baixar suas cabeças e eu quero orar conosco, Senhor Deus e Pai. É verdade, Senhor, que nós somos cercados por dramas de morte o tempo inteiro. É verdade que também a ressurreição e a vida eterna, elas são preocupações que de repente nós temos em muitos momentos. É verdade que a dúvida às vezes quer se instaurar, ainda mais num contexto onde a gente tem muito mais pessoas para colocar as coisas em dúvida do que trazer consolo dizendo que é real. Mas a Tua palavra, Senhor, ela nos afirma que isso é fato. E nós te agradecemos porque a fé que Tu dás a nós, Senhor, permite nós crermos que a salvação é real e que é um local preparado para cada um de nós. Que no momento em que nós sofrermos morte de pessoas, Senhor, esse possa ser o nosso consolo. Cuida das nossas vidas, das nossas famílias, Senhor, esteja conosco em todos os momentos, por Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Diogo. É interessante que o Diogo leu esse texto que diz: errais não conhecendo duas coisas. A gente precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos incentivado você a ler as Escrituras, né? Eu tenho mandado todo dia para quem está na minha lista de contatos, eu tenho dito, me acrescente na sua lista de contatos, me manda um recado que eu acrescento você. Tem que funcionar assim, né? Que você leia a Bíblia todo dia, você deixa essa palavra chegar e você vai perceber que o poder de Deus, ele se manifesta, ele está se manifestando no mundo.